Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live e hoje a live é falando sobre zonas de treinamento, tá? Então hoje a gente vai pegar aqui, vou vou abordar esse assunto, vou discorrer ao máximo e trazendo realmente para a prática do nosso dia a dia do treinamento, não só ficando na questão da teoria. Aliás, eu vou tentar ser o menos fisiológico possível para tentar entregar uma live com informações bem práticas sobre essa questão de zona de treinamento, beleza? Se você está vendo a gravação no YouTube, a gravação sempre fica disponível no YouTube, depois no outro dia, e aí você vai acompanhando esse processo que a gente vai decorrer na live. Eu sempre começo aqui fazendo uma introdução, esperando o pessoal entrar, e vamos conversando, beleza? O meu cunhado já está aí, Paulo, César, Mário, Sidney, e aí o pessoal vai entrando. A zona de treinamento é um fator muito relevante para a gente conversar quando a pessoa já começa a estruturar o treino, quando a pessoa está pensando em organizar o que vai fazer, ele já começa a ouvir falar de zonas, né? Z5, Z4, Z3, Z2, né? E dá a impressão, fala senhor Pirola, beleza Adriano? E dá a impressão que se a pessoa não treina por zona, a pessoa não sabe o que está fazendo no ciclismo. Se alguém chega lá no meio do pedal e falou, eu fiz um treino e pedalei em Z4, né? E aí se a pessoa não sabe do que está se tratando, parece que ele não entende de ciclismo. E na verdade tem muita coisa torta por aí. Tanto é que os meus alunos, muitos deles já estão acostumados a não conversar por zonas. Dificilmente eles falam, e quando algum fala, às vezes eles falam, eu sei que você não gosta de falar por zona. Mas hoje a gente vai tirar um pouco disso, porque eu vou explicar certinho como funciona essa questão de zona de treinamento. E observa o seguinte, estamos falando hoje de zonas de treinamento, não é só de zonas de frequência cardíaca. Fala, Mauro, beleza? Não é só de zonas de frequência cardíaca. Por quê? O que vem, né? Nós utilizamos o Strava, né? Todos nós, alguns preferem estar só com o Garmin, só com o Polar, mas todos nós utilizamos. Aí, sobretudo, quem já tem o sensor de frequência cardíaca, tem a informação ali muito disponível, escancarada, da distribuição da zona de treinamento. Então é uma informação que está ali, e às vezes o pessoal olha aquilo e acaba esquecendo de interpretar, não esquecendo, né, a palavra errada, mas não sabe exatamente como interpretar aquelas informações que o Strava, que o Garmin, que o Polar entrega sobre as zonas de treinamento, sobretudo da frequência cardíaca, beleza? E aí a gente vai conversando sobre tudo isso. Primeiro ponto, né, vamos estabelecer, ó, o Everton entrando aí, eu e meus alunos estão entrando na live, isso é muito bom, né, que aí eu vou conversando com eles sempre, e aí eles vão entendendo. Eles já entendem, né? Porque o tempo todo eu tô mandando feedback, mandando áudio para eles. Só que quando tem uma live assim eu posso explicar tudo certinho, beleza? Primeiro ponto, o que é zona de treinamento? Vamos falar, ó, Bremstack Freio aí que deu boa noite. Cara, quem não segue, vai lá e segue, porque é uma pastilha de freio top, tá? Na minha bike eu tô usando Bremstack, é muito boa mesmo. Um jabazinho, né? O que é zona de treinamento? Quando a gente pensa em zona de treinamento, é simplesmente o ato de você pegar e dividir as intensidades que você vai ter de trabalho, né? É você pegar, por exemplo, a sua capacidade e dividir. Por exemplo, numa divisão clássica de 5 zonas, 1 vai ser muito fácil, 5 vai ser muito difícil. E ali você tem a sua divisão. E por que eu estou falando assim sem especificar nada? Porque se você for procurar na artigo, assim, eu que leio bastante artigo, quando a gente procura zonas de treinamento, não aparece muita coisa. Não aparece essa divisão clássica de Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, com aquela divisão, com aquelas porcentagens. Isso aí somos nós que vamos criando e vamos adaptando. Tá? Fala, senhor Ineu, beleza? Isso aí somos nós que vamos adaptando para o nosso treino. Isso foi os treinadores que pegaram e adaptaram para ficar mais fácil de explicar. Só que aí o grande problema é que o mais fácil às vezes se perde, às vezes o mais fácil fica banal e todo mundo acha que vai dar certo para todo mundo do mesmo jeito. E às vezes não é bem assim. Então, zonas de treinamento é simplesmente a divisão. Tá? Dividir o seu treino em momentos em que você está fazendo o seu máximo e momentos que você não está fazendo o seu máximo.
quantos por cento do treino por exemplo, treino de 1 hora, quanto do tempo de 1 hora você passou intensidade muito forte, quanto você passou moderado, quanto você passou ali realmente sem esforço nenhum. Então, essa divisão de zonas de treinamento, primeiro é só isso, dividir o seu esforço. Esse é o primeiro ponto. Agora, para que serve, né? Tá bom, Marcos, para que eu preciso pensar em dividir o meu esforço, que eu preciso pensar nisso, que eu preciso entender, né? Em um treino, você não é interessante que você passe muito do seu tempo no seu esforço máximo. Porque se você passar muito tempo no seu esforço máximo, você vai quebrar. Você não vai aguentar sustentar aquele esforço máximo. Vamos supor aí, se você vai fazer uma serra aí você vai ficar 15 minutos subindo ela. Se você subir os 4 primeiros minutos no seu esforço máximo, você não vai dar conta de manter o ritmo. Então você tendo consciência das zonas de treinamento, você já sabendo como que seu corpo funciona, você vai conseguir encaixar o ritmo melhor durante aquela serra. Então pensar em zonas de treinamento vai te ajudar a encontrar a intensidade que você precisa manter. Às vezes conhecer a sua zona de treinamento vai te ajudar a estruturar uma sessão de treino. Com os meus alunos eu já faço isso, eu estruturo a sessão de treino deles. Geralmente, uma sessão de treino, um dia de treino, sobretudo se for um intervalado, ele não passa de 50% em alta intensidade. Tá? Raros são os treinos que eu vou passar para um aluno meu que vai ultrapassar 50% em alta intensidade. E ainda assim, quando um treino é tão forte a esse ponto, eu vou procurar ter os dias de descanso dele. Então, quando a gente pensa em zona de treinamento, isso vai nos ajudar a distribuir o treino em uma sessão e vai ajudar a distribuir as intensidades ao longo da semana. Porque se você faz um treino que você passou... Vamos pegar o Adriano aí que fez um contrarrelógio ontem. Né? Foi ontem? Ontem. Ontem mesmo. O Adriano fez um contrarrelógio ontem. Ele passou muito tempo em alta intensidade. Se ele fosse treinar hoje, ele não poderia fazer um treino sequer parecido com o de ontem. Porque ele passou muito tempo já em alta intensidade. E aí, eu sabendo disso, eu vou programar um treino hoje moderado. Então, o Adriano, que é meu aluno e eu que sou o treinador dele, eu sei quando ele está em alta intensidade, vamos colocar aí só para vocês começarem a pensar em Z4. Eu sei que ele ficou lá em Z4, grande parte do treino dele ontem, e hoje ele não poderia fazer nada em Z4, se ele fosse treinar hoje, mas hoje é descanso dele. Então, quando a gente vai pensando por zonas, a gente começa a estruturar isso. Tá legal? Então, Marcos, mas por que eu vou pensar nisso? Primeiro, você vai pensar porque dá para estruturar melhor e dá para organizar melhor o seu treino. Tá? E aí, quando você começa a pensar assim, você no meio do seu pedal, você vai saber como que você tá naquele dia. Fala assim, agora eu estou pedalando aqui, tá moderado e eu vou conseguir manter o pedal inteiro. Ou então você vai botar um ritmo e fala, vixe, cara, aqui já tá severo para mim, eu não vou aguentar manter 10 minutos nesse ritmo. Então você começa a estruturar melhor o seu esforço durante o pedal. Beleza? Então só queria falar isso primeiro. É simplesmente uma divisão, tá? Que você vai utilizar para estruturar o seu treino e para começar a entender o seu corpo. Né? Marcos, mas existe só a divisão de 5 zonas? Não. Esse é aí que mora o problema. Porque a divisão por 5 zonas, ela se popularizou. Mas não quer dizer que existe só ela. Tem treinadores que utilizam divisão de 3. Ou o cara tá severo, torcendo o cabo com tudo, ou o cara tá forte, ou o cara tá moderado. Né? Só 3 divisões. E às vezes com os meus alunos que não tem sensor de frequência cardíaca, não tem nenhum outro elemento, eu utilizo essa nomenclatura. Né? Ou você vai estar muito forte, ou você vai estar moderado, ou você está meio suave. E é assim que vai funcionando. Eu utilizo um plugin no Strava que ele divide zonas por 10. Ele faz 10 divisões de zona. Então aí como é que fica aquela divisão clássica de 5? Né? Não fica. Porque o que acontece não é que vocês têm que achar que aquela informação que vai estar entregue para vocês é a lei. Né? O que vocês precisam entender sempre é que qualquer informação que venha
sobre o seu treino é para ser avaliada, é para ser entendida de acordo com o seu momento. Ah, professor, eu fui lá, olhei o treino de alguém e tá lá, passou 40% em Z3. Eu vou ter que olhar no histórico da frequência cardíaca, supondo que essa Z3 veio da frequência cardíaca. Eu vou ter que olhar no histórico da frequência cardíaca dessa pessoa. Eu vou ter que olhar o que essa pessoa fez no treino anterior. Eu vou ter que ver o quanto ficou distribuído esse percentual de Z3 ao longo do treino. Então percebam que quando a gente vai falar de zona, não é só pegar um dado e olhar para ele. É você pegar aquele dado e saber o que está por trás daquele dado. Isso sim é que vai ser interessante. Só olhar lá, por exemplo, um amigo meu chegou esses dias assim e falou para mim: nossa, fiz um treino bom pra caramba, passei tanto, maior parte do treino em Z5. Aí é lógico, ele ficou feliz, né? Pedalou forte, fez esforço mesmo, mas ninguém consegue, de acordo com uma distribuição legal de zona, ninguém vai conseguir ficar em Z5 durante muito tempo, porque não é essa a proposta da distribuição por zona. Quando chega na distribuição por zona, quando vai chegar no Z5, você vai conseguir ficar poucos minutos ali. Então, quando você passa a compreender os números, você vai ficar mais tranquilo. Que nem esse meu amigo, provavelmente a frequência cardíaca máxima, que quando está nos aplicativos é o que vai distribuir a sua zona, com certeza esse valor estava errado. E aí por isso que hoje eu até coloquei uma perguntinha nos stories, se vocês já atualizaram as zonas de vocês. Porque, por exemplo, a zona de frequência cardíaca no Strava, eu separei, peguei a minha máxima que eu tenho nos meus treinos e fui descendo de 10 em 10. Isso me dá um bom parâmetro, porque se você pegar a frequência cardíaca, as divisões de zonas que o Strava já entrega, os outros aplicativos entregam, vai ter momento que vai ter 20 batimentos de diferença de uma zona para outra. E 20 batimentos é muita coisa. 20 batimentos vai dar muita diferença, beleza? Então, essa primeira parte aqui foi só para dar uma estruturada. Agora o ponto-chave, que é o que eu sempre penso que dificulta quando qualquer pessoa vai pensar em zona de treinamento, né? Que o nosso corpo, ele não divide zona. O nosso corpo não tem chavinhas, Z1, Z2, Z3, Z4, não existe essa divisão no nosso corpo. O que existe no nosso corpo? No nosso corpo existe limiares, decora essa palavra. O nosso corpo, na nossa fisiologia, existe limiares. O que são esses limiares? São três limiares, tá? A gente divide lá normalmente, as zonas são divididas em 5, tá, da frequência cardíaca, mas nosso corpo tem 3 limiares. Tem o limiar aeróbico, né? Limiar aeróbico, tô caminhando, andando tranquilo, tô pedalando devagar, passeio. Tô batendo papo com o colega, não está afetando em nada, minha respiração está muito fácil. Esse é um limiar aeróbico, tá? Tá utilizando oxigênio ali para produzir energia, coisa e tal. Aí vem o outro limiar, né, que vem depois, limiar anaeróbico, ou limiar aeróbico, limiar de lactato, né? Limiar de lactato. O que é o limiar de lactato? É quando a gente começa a ter uma intensidade significativa e o corpo começa a produzir lactato. Aí a intensidade começa a ficar um pouco maior. E aí o quanto mais for intenso, mais vai estar acumulando lactato. E aí depois o terceiro limiar, que agora sim, o limiar anaeróbico, que é quando a gente para de depender da produção do oxigênio para produzir energia. Que é quando a produção de energia já vem ali da glicólise, que está dentro da célula. Que aí você já não metaboliza mais lactato, que o lactato vai acumulando, seu organismo não dá conta, porque está muito forte. Então o nosso organismo só entende esses 3. E aí as divisões que se tem, elas fazem todas baseadas em tentar encontrar essas divisões dentro das zonas. 3 divisões. Então aqui, limiar anaeróbico, quando você quebra, que você não aguenta manter, é o Z5 normalmente. Por isso que eu falei que ninguém vai aguentar ficar em Z5, porque o Z5, fala Altamiro, porque o Z5 é uma intensidade muito forte. Z5 é quando meus alunos vão fazer tiro,
Z5 é quando eu falo para o meu aluno, ó, vai lá, em 30 segundos você tem que dar o seu máximo. Depois de 30 segundos você não pode mais conseguir manter a velocidade, porque você já chegou no seu limite. Isso é Z5. Isso é limiar anaeróbico. É porque a intensidade ficou tão forte, acumulou tanto lactato, que não tem oxigênio para metabolizar aquilo ali. Porque depois que vai acumulando lactato, o corpo precisa de oxigênio. Já falei isso aqui várias vezes em live. O corpo vai precisar de oxigênio para produzir energia e para metabolizar o lactato. Então, quando você está em Z5, você não aguenta muito tempo. Tá? Pensa nisso. Ó, decora isso. Z5 você não aguenta muito tempo. Z5 é 1 minuto, 2 minutos, estourando, né? 2 minutos. Então, quando você faz um pedal, você vai encontrar lá no seu pedal inteiro 4 minutos em Z5 distribuídos ao longo dele, né? E aí, o outro limiar, o limiar de lactato. O limiar de lactato já tem uma região maior. Normalmente, começa quando a gente atinge 70% da nossa capacidade. Né? Aí você pega a sua frequência cardíaca máxima, mais ou menos você joga 70% e começa o limiar de lactato. E por que eu estou dizendo mais ou menos assim com tanta ênfase? Porque muda de pessoa para pessoa. Muda de pessoa para pessoa. Tá? Por exemplo, pegar uma pessoa, de repente um indivíduo vai estar fazendo o exercício a 70% da frequência cardíaca máxima dele, ele vai ter uma certa produção de lactato. Aí o colega dele está também a 70% da frequência cardíaca máxima e o colega dele vai estar produzindo muito mais lactato. Qual é a diferença? As duas pessoas com o mesmo nível de esforço, se for olhar só a frequência cardíaca máxima, vai ter uma produção de lactato muito diferente. Tá? E aquele que está tendo a maior produção de lactato, ele vai fadigar primeiro, ele vai sentir mais queimação na perna, a musculatura dele vai ficar mais ácida, ele vai precisar de mais oxigênio. Ele vai hiperventilar, precisar de mais ar e consequentemente ele vai quebrar primeiro. Só que os dois estavam a 70%, exemplo, tá? Estavam a 70% da sua frequência cardíaca máxima. Por isso que é tão complicado passar, por isso que eu não passo treino para os meus alunos, você vai ficar 20 minutos em Z3, né? Porque Z3, cara, o que é Z3? Z3, no final das contas, a gente não sabe aonde vai estar o Z3 naquela sessão de treino. Né? Eu não posso determinar que a Z3 por exemplo, um aluno meu que está aí, eu não posso falar que o Z3 do Dantas que está aí vai ser sempre 160. Não posso, porque vai ter variação da frequência cardíaca dele. Vai ter dia que ele vai estar mais apto a fazer o treino e a frequência cardíaca dele vai pegar e vai ficar mais alta, vai ficar mais baixa. E eu também não posso pegar e ficar jogando fórmula e tipo assim, achar que todos os meus alunos vão ter o seu limiar de lactato, vão ter sua produção de lactato máxima a 85% da frequência cardíaca máxima, porque vai dar errado. Porque nós somos seres individuais, nós somos seres biológicos. Deixa eu ver o que o Robson mandou aí. No pedal de 100 km, tem como dividir esse treino? Tem, dá sim. Né? Imagina, a primeira coisa, um treino de 100 km. Tudo depende também o quanto, tá, Robson? O quanto você está acostumado a fazer os treinos 100 km, né? Aí, Dantas, beleza, e como exemplo. Tudo depende de como você está acostumado a fazer seu treino de 100 km. Se você já está adaptado a fazer 100 km sempre, você vai conseguir dividir, trabalhar, numa intensidade moderada, numa intensidade ali que vai chegar perto de Z3, só que aí, olha como eu, treinador aqui, que estudo pra caramba, tomo cuidado em estar falando em Z3, Z2. Porque realmente é delicado. E aí o que eu aconselho? Você ter um autoconhecimento muito grande do seu corpo, da intensidade que você produz, da velocidade que você tem, para poder pensar em zona de treinamento. Né? Não é só pegar ali a frequência cardíaca. Tem vezes que os meus alunos falam, eu fiz o treino, mas hoje não subiu, a frequência cardíaca não foi. Eu falo, normal, você faz o seu esforço e a frequência cardíaca vai para onde ela quiser, né? Então a gente não vai ficar tão preocupado com a zona, né? Porque quando a gente fala em zona, olha só, gente, eu tenho um cronograma aqui, vou até mostrar para vocês, para eu não me perder, porque tem uma série de coisas para falar para vocês, e quando a gente vai fazer uma análise do quanto tempo ele passou em Z3, em Z2, Z4, Z5,
a gente vai ter que analisar como estava o clima, como ele estava no dia do treino, como foi o treino anterior, qual vai ser o treino no dia do seguinte, a velocidade que ele conseguiu manter. Porque vai ter dia que a gente vai olhar a zona da frequência cardíaca, ela vai ficar alta. E a gente vai olhar a velocidade que o cara colocou, a velocidade está baixa. Então tudo tem que ser analisado. Muitas vezes chega um aluno assim para mim e fala: nossa, hoje não rendeu, a frequência cardíaca não subiu. Aí onde que eu vou? Olhar a velocidade. E aí de repente o cara pegou e conseguiu ser mais eficiente, conseguiu ser mais rápido. Só que ele fica olhando para a zona de treinamento, fica olhando só para a frequência cardíaca e acha que o treino não foi bom. Quando na verdade o treino foi bom pra caramba, ele rendeu, ele foi mais eficiente. Então tem que ter esse joguinho, por isso que eu falei lá no começo. Analisar, tem que analisar os dados, tá? Agora vou seguir meu cronograma aqui. Então, ó, vocês entenderam. Zonas de frequência cardíaca é algo que nós treinadores criamos, não, nem fui eu que criei, já veio antes de mim, né? Já também lá do passado, né? Mas que foi criado por treinadores para facilitar a conversa com o aluno. Cada treinador pode fazer a sua divisão por zonas da maneira que achar melhor. Tem treinadores que vão dividir por 3 zonas. Se você pegar um treinador que usa a escala de Borg, ele vai estar usando 10, né? 10 níveis. Você pode estar utilizando vários tipos de divisões, né? Valeu, pessoal, pelo feedback, né? E vocês, conforme vocês estão entendendo o que eu estou falando, vocês vão dando um soquinho, vão clicando no coração e vão me dando feedback aí, que estou sendo claro, porque às vezes eu vou brisando, eu vou falando demais, vou viajando, e aí eu fico com muito receio de não estar sendo claro para vocês, beleza? Então, e zona de treinamento do nosso corpo, não existe zona, nosso corpo não vai fechando chavinhas ali, Z1, Z2, tá? O que o nosso corpo tem são limiares, né? Limiar aeróbico, limiar de lactato e limiar anaeróbico. E até mesmo entre esses limiares, não tem a troca assim automática. Pá, entrou no limiar anaeróbico, pá, entrou no limiar de lactato. O nosso corpo ele vai gradativamente mudando, tá? Por exemplo, começamos lá um pedalzinho de passeio, passeio, aumentamos a passada, foi aumentando. E aí você vai aumentando o ritmo, e na medida em que você vai aumentando o ritmo, o nosso corpo, o organismo, ele vai mudando da onde ele retira energia, ou a forma que ele vai trabalhar o metabolismo, e aí você vai mudando esses limiares. Tá? Tem hora que vai estar acontecendo ao mesmo tempo, você vai estar ali uma parte no limiar anaeróbico, uma parte no limiar de lactato, as coisas vão se fundindo. E eu tenho muita bronca quando eu olho tabela na internet, quando eu vejo algum post, alguma coisa de zona de treinamento, que eu vejo lá o Z2 como queima de gordura. Não sei se vocês já viram isso, né? Z1 moder fácil, Z2 queima de gordura, Z3 resistência, Z4 esforço, Z5 tem uns que definem assim. E aí quando eu vejo Z2 queima de gordura, isso me dói. Porque a pessoa que não está bem informada vai achar que ela vai precisar ficar treinando em Z2, que é extremamente fácil para queimar gordura. E na verdade o que acontece é que ele vai estar utilizando gordura ali. Só que é tão pouca, né? Tão pouca que aí o cara que quer emagrecer, que ele pega e olha, até coloquei essa perguntinha, essa duvidazinha, essa provocação no Stories. A pessoa que quer emagrecer e olha uma informação dessa, ele fala, pô, Z2 queima gordura, eu vou treinar em Z2, eu vou ficar aqui 1 hora em Z2. Aí a pessoa vai para a esteira, a pessoa vai para a bicicleta ergométrica, a pessoa vai para a rua pedalar ou caminhar, e aí ele olha, pô, Z2 eu tenho que ficar a 120 batimentos cardíacos. Aí a pessoa fica lá caminhando, batendo papo a 120 de frequência cardíaca. O que ele vai gastar de energia, de calorias? Vai gastar muito pouco. Então tem que se tomar muito cuidado quando vocês pegam qualquer informação da internet e não sabem o conhecimento que está por trás daquilo. Por exemplo, Z2 queima gordura, porque quando, por exemplo, dormir, quando nós estamos dormindo, o principal substrato energético é gordura. Né? Só que aí, quantas calorias você queima quando está dormindo? Eu estou aqui sentado, o principal substrato energético para manter minhas funções está sendo gordura. Mas quanto de caloria eu estou consumindo aqui enquanto eu estou sentado? Pouquíssima. Então, quando alguém vê lá, quando vai na academia, às vezes nas esteiras já tem lá as zonas de frequência cardíaca, que vê Z2, queima de gordura, já fala,
tá? Queima de gordura, mas não é emagrecimento. Hoje eu vi, que aí eu, como eu ia fazer a live hoje, fiquei até olhando uns coisas que eles colocam na internet lá, tem até um gráfico que ele coloca assim, Z2 como controle de peso. Se o cara ficar treinando em Z2 para controlar o peso, ele tá lascado, cara, ele tá perdido. Ele vai ter que treinar o dia inteiro, né, em Z2 para poder ter um consumo de caloria que vai refletir no peso dele, beleza? Ó, vamos lá. Agora eu quero falar como dá para controlar. Pessoal, vai dando um soquinho aí, vai dando um ok. Se eu estou explicando bem, estou controlando a hora. Aqui já foi 26 minutos de live, pelo amor de Deus, estou falando muito. Ó, agora eu vou falar como dá para trabalhar com zonas, como que vocês vão estruturar. Beleza, agora entendemos mais ou menos como é que é, entendemos mais ou menos de onde que veio, aí vocês já estão mais conscientes. Agora na prática, vamos ver na prática como que vai acontecer esse processo de zona de treinamento quando vocês estão em cima da bike, ou você tem corredor aqui quando você está correndo. E na corrida é até mais fácil, né? A corrida, depois eu vou falar isso. Primeiro ponto que você vai tentar pensar, que você vai pensar na sua... beleza, Dayana, beleza, Wesley, valeu. Primeiro ponto que você vai pensar na sua zona de treinamento é em relação à sua percepção, ao seu autoconhecimento. Esse é um ponto chave. A sua percepção, ela deve ser superior em relação aos outros indicativos. Porque a frequência cardíaca é um indicativo. Ele indica para você a sua intensidade, mas ela não vai dar a sua intensidade com uma certeza tão absoluta. Intensidade do treino eu estou falando, né? Porque uma coisa é a intensidade de energia que o seu corpo está produzindo, outra coisa é o que você está entregando. Exemplo, para vocês entenderem do que eu estou falando isso. Ontem eu fiz meu treino aqui no rolo. Eu já comentei isso até na live de frequência cardíaca. Se vocês não viram a live da semana passada de frequência cardíaca, vai lá no YouTube. Eu travei 32 km por hora, é esse meu ritmo no rolo, 32. Eu comecei com 32 km por hora, já aquecido tudo, a frequência cardíaca 140. Só que não me interessava a frequência cardíaca, não estava nem para ela, estava cagando para a frequência cardíaca. Eu estava preocupado com os 32 por hora. Minha meta era manter esse 32 por hora por 20 minutos ou mais, se eu conseguisse depois. Aí foi 32, o nome disso é um treino contínuo, né? Aí eu mantive 32. E o que foi acontecendo com a minha frequência cardíaca? Ela saiu de 140, tá, já aquecido, tá? E ela foi para 161. Nos mesmos 32 km por hora, a mesma velocidade. Ela saiu e ela subiu tudo isso. Se eu tivesse ido fazer esse meu treino e falado, não, eu vou ficar num Z3 da vida, que é 150, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que reduzir a velocidade. Então por isso que eu estou falando que vocês têm que olhar o que vocês estão sentindo, o que vocês estão produzindo e a frequência cardíaca que de repente o mostrador está mostrando lá para vocês. E aí o que acontece? Se eu olhasse para a frequência cardíaca e me preocupasse, eu ia falar, meu Deus, estou a 160. 160, porque 160 para mim é quando eu estou realmente fazendo muita força. Eu estou a 160, não vou mais aguentar isso, está muito forte esse treino. Mas a minha sensação como é que estava? Estava aqui, ó. Estava no giro, estava controlando, sentindo fadiga, sentindo a perna começar a formigar ali, queimar, mas estava bem. Não estava ofegante, estava bem. Então o que aconteceu? Por que essa frequência cardíaca subiu? Simplesmente por causa do acúmulo de lactato. Né? Foi acumulando lactato e aí a frequência cardíaca ela vai subindo natural. Mas a intensidade, vamos tentar usar. Mas o que eu estava produzindo de força não mudou, era os mesmos 32. Né? Então é preciso entender como que a frequência cardíaca vai funcionar para entender a zona de treinamento que você vai estar trabalhando. Então por isso que o primeiro ponto é percepção subjetiva de esforço, o primeiro ponto é autoconhecimento. E aí quando a gente fala em autoconhecimento, a gente pode pensar, eu gosto de falar em 4, né? Quando a gente pensa no autoconhecimento. Ou você vai estar no fácil, que não é nada, que é caminhando, que é pedalando, nada, né? Ou você vai pensar no pegar aí num moderado. Moderado é o que a gente normalmente chama ali do nosso treino de rodagem, né? Ou você vai estar forte, intenso,
que aí é o que você vai conseguir fazer, por exemplo, um intervalo de 10 minutos, um intervalo de 15 minutos, aí você está numa percepção intensa, uma percepção forte, e aí tem o severo. Né? Se quiser até anotar essas palavrinhas, pode anotar aí que é interessante depois para vocês mentalizar. Severo, quando você está dando um tiro, lembra que eu falei lá dos limiares? Limiar anaeróbico? Você precisa ter uma consciência de quando você entra no severo, uma consciência subjetiva. Uma consciência de que quando você chega naquele ponto, se você continuar forçando um pouco mais, você vai quebrar. Por quê? Você entrou num limiar de trabalho severo, numa zona severa de treinamento. E o que você vai estar sentindo quando você entra nessa região severa? Vai sentir muita ofegância, vai sentir a perna queimando, mas principalmente você tem que estar consciente do que a energia que você vai estar produzindo. Por que eu estou dizendo isso? O limiar anaeróbico, esse Z5, essa região severa, ela pode chegar assim, ó, rápido. De repente você tem uma subida lá que você... uma subidinha curta de 30 segundos que apareceu no meio do meu caminho, eu quero bater lá no peito, porque eu não quero perder a velocidade, eu vou lá e subo essa subida sprintando, subo ela forte, e aí eu entrei na onde? Entrei no meu domínio severo. Tá? Na minha percepção de esforço, eu entrei no severo. Só que eu nem deu tempo de eu perceber, porque foi muito rápido. Aí como que eu vou saber? Pela minha velocidade. Se você está o tempo todo treinando, se você está o tempo todo se observando, dá para saber quando você entra nesse limiar severo. Dá para saber pela sua percepção subjetiva de esforço que você, nossa, cara, eu subi isso aqui muito rápido. E aí no decorrer do restante do treino, você vai perceber que aquele pouco que você entrou no limiar, na percepção subjetiva de esforço severa, aquilo vai prejudicar o seu treino, porque você vai precisar de um bom tempo para recuperar. Então, quando a gente pensa em percepção, tá me dando trava-língua aqui. Quando a gente pensa em percepção subjetiva de esforço, a gente vai pensar leve, que não é nada. A gente vai pensar num moderado, que é um treino de rodagem. Treino moderado, que eu falo com meus alunos, é assim: você está pedalando, está conseguindo conversar, mas não é um treino fingido. É um treino que você não consegue falar frases muito, muito longas. É um treino que ainda, se você encher a boca de água, você consegue respirar nasal. Né? É um moderado. O moderado, lembra do rapaz, acho que foi o Robson que falou do pedal de 100 km? É aqui, ó, na percepção subjetiva moderada que você vai ficar. Tá? Olha o senhor Paulo aí. Dia de tiro na Z5, peço cloroquina no fim do treino. Cara. Tá? Treino de tiro é outro esquema. Ó, então, e o moderado que você vai fazer? Você vai entendendo. Quando você começa a passar, a olhar para dentro de você e querer perceber o seu corpo, você vai entendendo quando você está no moderado. Né? E aí no moderado você vai embora. Né? Vou fazer 100 km. Cara, às vezes eu falo, meus alunos, você vai fazer um longão? Cara, se poupa no começo. Economiza energia, fica no moderado. Quando viu que está bem e o pedal está chegando no final, aí torce o cabo. Né? Aí você pode gastar. Mas enquanto está no começo do pedal, você vai controlando. Tá certo? Aí depois, o intenso, né? O forte. Às vezes eu falo com os meus alunos assim, que com meus alunos eu converso muito com eles. Aí é moderado, às vezes eu falo de moderado para forte. Por quê? Por exemplo, se você vai fazer um intervalado e você quer fazer 20 minutos na sua intensidade, tá? Z5 é destruidor, Z5 é vômito, é saborzinho de vômito na garganta, Z5 é tontura, é estrelinha, Z5 você não aguenta nada depois, tá? Aí, por exemplo, o Z4 é aquela região do limiar de lactato. Lembra que eu falei que quando você aumenta a intensidade, começa a produção de lactato, e aí o seu corpo vai fazendo um jogo entre produção de lactato, retirada de lactato, produzir energia a partir do lactato. É uma fisiologia ali complicada, mas que dá para entender muito fácil. E tudo isso é o Z4. Z4 ali, às vezes o pessoal fica falando Z3 alto, né? E tudo isso é Z4. Por quê? É o que você vai conseguir manter durante 10 minutos, durante 20 minutos. E aí vai falar, nossa professor, mas vai mudar bastante uma intensidade que eu mantenho por 20 minutos e por 10 minutos. Vai mudar, claro que vai mudar. Por isso que eu estou falando que o ponto-chave para você começar a pensar em um treinamento é autoconhecimento. Não é quando você começa ali e fala, putz, aqui eu vou. Imagina o plano. Eu aqui, ó, professor Marcos,
Imagina um plano. Se eu no plano eu boto 30 por hora, vambora. 30 minutos, 40 minutos, vou manter aquele 30 por hora. Agora, se de repente eu vou querer fazer nesse mesmo plano mais tempo, eu sei que o 30 por hora vai ser pouco, né? Eu vou ficar 10 minutos, eu vou botar 32, vou botar 33. E aí, esse processo de ir retirando informação dos seus treinos e pegando essa informação e jogar para a sua percepção, isso é fundamental. E não tem nada, não tem nenhum segredo, não tem que alguém possa te passar que vai dar isso assim, ó. Que vai dar isso rápido. O negócio é você ir treinando, você vai errando, você vai quebrando a cabeça, o treino dá errado, aí no outro dia você cansa mais rápido, no outro dia você percebe que terminou o treino e era para ter feito mais forte, e aí você vai coletando informação até chegar num ponto que você fala, eu conheço meu corpo, eu sei como que eu vou desempenhar essa energia, eu sei como que eu vou distribuir. Então o primeiro passo é a percepção subjetiva de esforço, né? Muito fácil, que não é nada, né? Moderado, que é quando você está pedalando e não tem perna queimando, você não está tão ofegante, você consegue conversar. Aí vem o forte, o intenso, que é aquilo lá que você sabe que você vai conseguir manter por um determinado tempo. Né? Por exemplo, um contrarrelógio, você vai para o intenso. Um estímulo de 10 minutos, você vai para o intenso. Uma subida que você resolveu subir aquela subida mais forte que as outras, você vai para o intenso. Aí depois tem o severo. O severo é segundos, é minuto. Né? Então, se você tem um pedal longo para fazer, você não vai querer entrar no severo em nenhum momento. Não é interessante você entrar no severo em nenhum momento. Porque na hora que você entra no severo, você teve uma produção de lactato muito grande e para o seu corpo se recuperar daquilo ali está lascado. Né? Você não consegue manter o ritmo. Aí é o que o pessoal fala às vezes para mim. Fala, nossa Marcos, eu estava indo e aí eu dei uma pancada para acompanhar o pelotão, depois o pelotão sumiu e eu fiquei, não aguentei dar conta. Por quê? Naquele momento você entrou no seu domínio severo de esforço, beleza? Agora, entendi essa questão aí do controle pela percepção. Gente, me dá um ok aí, me dá um soco, fala que entendeu, me joga coração, faz alguma coisa para me entender que vocês entenderam o quanto, para mim entender que vocês entenderam o quanto é importante essa questão da percepção e de que não vai ter um segredo, tá? É tentativa e erro, é fazendo os treinos e observando, é coletando informação, né? É processual, beleza, Zé? Tá? É processual isso. Né? Não adianta de repente pegar e falar assim, vai lá, eu calculei aqui, eu fiz um cálculo, eu peguei sua frequência cardíaca máxima, você vai lá e faz seu treino a 150, 170 batimentos que vai dar tudo certo. Não é por aí. Eu tomo o maior cuidado do mundo quando eu incluo... beleza, pessoal. Eu tomo o maior cuidado do mundo quando eu incluo frequência cardíaca no treino dos meus alunos. Né? E agora a gente vai falar da divisão por frequência cardíaca. Gente, essa live vai ficar longa, hein? Se bobear, talvez eu nem consiga acabar o que eu programei aqui. Mas beleza, vamos embora. Valeu, pessoal. E só um detalhe, tá? Não sei se vocês viram, na bio do Instagram aqui, eu coloquei nosso site, cara. Agora nós temos um site nosso. E as lives eu tô fazendo um resumo. Amanhã sábado eu sento, digito um resumo de tudo que eu falei aqui na live e tô lançando lá no nosso site como artigo. Então o nosso site vai virar uma plataforma de muito conteúdo também. Então, de repente, vai lá na bio, clica lá para vocês conhecerem o site. Ou é só digitar ciclismoaguia.com.br. Eu devia ter colocado lá nos comentários também. Mas depois vai lá e visita o site. Depois me fala se vocês gostaram, se está bonito ou não. Ciclismo Águia, tá? Mudou as ordens. Aqui no Instagram é Águia Ciclismo. Lá tá Ciclismo Águia. Tá? E é legal porque a Dione, que é a nutricionista da assessoria, ela vai postar conteúdo lá também. Né? O Paulo Serpa, que é meu amigo, parceiro que está trabalhando com mecânico de bike, ele vai postar conteúdo no site sobre mecânica, sobre manutenção de bike. Então a gente vai montar uma plataforma de conteúdo muito boa. Tá? Vai lá só digitar no Google lá, Ciclismo Águia, né? Ou então digita www.ciclismoaguia.com.br, né? Que vocês vão achar o site, beleza? Agora vamos lá, zona de treinamento falando em frequência cardíaca, né? Quais são os problemas que vai acontecer?
Para entender esse pontinho, eu vou passar rápido por aqui, porque eu já fiz uma live na semana passada inteira sobre frequência cardíaca. Então tem alguns pontos que eu vou atropelar. Se você não viu a live da semana passada, vai lá no YouTube que ela tá lá esperando vocês. Tá legal? Vamos lá, primeiro ponto. Quando vai dividir zonas de frequência cardíaca, primeiro ponto é a frequência cardíaca máxima, tá? Não utiliza a fórmula 220 menos a idade, nem nenhuma fórmula. Faz os seus treinos, encontra os momentos que você foi mais forte, o momento que você fez mais esforço. Vai vendo a repetição disso ao longo dos meses que você vai encontrar o seu limite máximo de esforço. Sobretudo se você está bem treinado, sobretudo que você já vem treinando há um longo tempo. Você vai encontrar fácil essa frequência cardíaca máxima do seu treino. Beleza? Encontrou a frequência cardíaca máxima. Por exemplo, eu conversei com o Elcio, meu aluno Elcio, ontem, que ele estava ajustando as zonas dele no Garmin. Aí ele falou, Marcos, ele jogou para mim e falou, estou pensando em colocar essas zonas aqui. O que eu fui? Procurei os treinos deles. Fui lá, procurei no treino deles, voltei uns 3, 4 meses, peguei um monte de treino, subidas longas de 10 minutos, que ele subiu forte. Se a pessoa está fazendo uma subida longa de 10 minutos, subindo numa tocada forte, a probabilidade é que lá no final ele chegue na frequência cardíaca máxima que ele está conseguindo produzir. No caso dele foi 175. Aí eu olhei vários treinos, casando, frequência máxima 175, frequência máxima 175, dia que ele forçou 175, dia de intervalado 175, dia que ele subiu o morro 10 vezes 175, frequência cardíaca máxima 175. Então vocês podem fazer a mesma coisa. Vai começar a pensar em zona de frequência cardíaca por zonas, vai dividir a sua zona de treinamento pela frequência cardíaca. A primeira coisa é achar uma frequência cardíaca máxima. Essa frequência cardíaca máxima vai ser o seu Z5, porque você vai saber que quando você chega ali, você vai estar quebrado. Quando você chega ali, você não vai aguentar muito mais. Marcos, eu consegui, por exemplo, o Adriano que está aí, ele fez o contrarrelógio dele, ele fez acho que boa parte a 170 batimento, agora não vou lembrar de cor. Então Marcos, eu posso usar o 170 como o meu Z5? Não. Porque se você conseguiu manter um longo período de tempo, não vai ser o seu Z5. Se você fez um treino e conseguiu manter ali, exemplo, 170 durante uma hora, 170 não é o seu Z5. Você pode jogar 10 para cima para ser o seu Z5. 180 ali para ser sua frequência cardíaca máxima, por exemplo. E aí você vai, o que eu gosto? Eu gosto de pegar essa frequência cardíaca máxima, tá? E colocar 10 para cima. Por exemplo, a minha é 173. Então eu já coloco ali 173 a 180 mais ou menos, minha frequência cardíaca máxima. Porque eu sei que quando eu entrar ali, o negócio vai estar muito feio. E aí eu vou jogando 10. Eu gosto de fazer assim, 10 batimentos em cada zona de treinamento. Minha Z4, no caso, vai ser de 173 a 163. Minha Z4. Aí a minha Z3 vai ser de... Nossa, o cara tá falando muito número aqui. Vai ser de 163 a 153. E assim por diante. Eu gosto dessa divisão de 10 em 10. Porque fica mais próximo para você poder avaliar. Fica mais fácil de você entender como que você se comportou durante o treino. Então, quando for pensar em frequência cardíaca, primeiro, frequência cardíaca máxima. Depois, essa frequência cardíaca máxima é sua Z5. É a região onde você não vai conseguir se manter por muito tempo. Pegou essa frequência cardíaca máxima, vai jogando de 10 em 10 nas outras zonas de treinamento. Aí você vai ver que vai encaixar certinho. Não certinho assim, Porque eu já falei que é tudo mais ou menos, tá? Então toma cuidado. Aí vai dar bacana. Melhorou, vai dar bacana o resultado. Você vai perceber que quando você fizer muito esforço, vai chegar ali no seu Z4. Quando você fizer um contrarrelógio, por exemplo, vai ficar ali no seu Z3. E quando você estiver num treino de rodagem, um treino moderado, vai ficar ali no seu Z2. Você fazendo essa divisão. Pega a frequência cardíaca máxima, desce 10, desce 10, desce 10, desce 10 em cada zona. Só que você precisa fazer isso no manual. Você precisa configurar essa divisão. Que o Strava, ele divide, a divisão do Strava às vezes chega a 20 de diferença de um batimento de uma zona para outra. 20 batimentos de diferença.
Então você precisa pegar e configurar isso daí, tá certo? Faz essa configuração que vai dar certo. Ah, Marcos, então eu posso olhar cegamente depois que eu fiz a configuração e... Não. Lembra? Você sempre vai interpretar o resultado do seu treino. Você sempre vai analisar como o seu treino se comportou, para depois ver o quanto você ficou na zona. E aí é o seguinte, que eu gosto de fazer. Uma vez que você elaborou a sua zona de treinamento, você mesmo, quando você ver lá Z3, você não vai estar vendo só o número Z3. Você vai estar vendo, por exemplo, que você estava de 160 a 170. Né? E aí você vai saber que quando você está a 160, você tem uma determinada reação. Então, essa configuração, você mesmo configurar a sua zona de treinamento de frequência cardíaca, ela vai ser fundamental. Tá legal? Fala, senhor Alisson, beleza? Então agora uma outra forma de controlar a zona de treinamento, pela velocidade. Né? Pela velocidade. A velocidade que você emplaca, o ritmo que você está colocando. Tá? Um exemplo, eu gosto sempre de pensar num exemplo para dar para vocês. Lembra do limiar anaeróbico, lembra do limiar de lactato? Isso está relacionado a quanto tempo você consegue manter uma intensidade. Quanto tempo? Né? Se você consegue manter uma intensidade por 30 segundos, você está no seu limiar anaeróbico, você está em Z5. Se você consegue manter aquela intensidade por 10, por 5 minutos, você está numa intensidade, num limiar de lactato alto, você está no Z4. Se você consegue manter aquela intensidade por meia hora, 40 minutos, você está num limiar de lactato não tão alto assim. Está produzindo lactato, mas seu corpo está dando conta, é um Z3. Agora, se você mantém aquela intensidade a perder de vista, você vai fazer um longão, aí nesse caso você está no Z2. Tá? Então, quando a gente pensa na velocidade, sobretudo agora para quem treina no rolo, tá? Quem está treinando no rolo, utiliza esses pensamentos que eu vou fazer agora. Ou então quem consegue ter uma condição de treinamento fixa. Tá? O que eu quero dizer com condição de treinamento fixa? Está treinando sempre no mesmo percurso, pega um falso plano que é contínuo, que é constante, tem uma região bem plana. O pessoal do litoral consegue fazer isso com tranquilidade, que é o quê? Entender quanto tempo você consegue manter uma determinada velocidade. Né? Por exemplo, se você consegue manter uma velocidade por 30 segundos, aquela velocidade é o seu Z2, ou o seu Z5. Qual é a minha velocidade de Z5? 45 km por hora. Né? Quando eu fui dar um tiro, né? Eu cheguei no tiro um falso plano, cheguei nos 45 por hora, consegui manter 30 segundos. Eu sei que o meu Z5 é ali, ó, 45 por hora. Essa informação é importante para eu saber as intensidades que eu vou estar fazendo no meu treino. Qual é o meu Z4? Se eu consigo manter a velocidade por 2 minutos. Né? 35 por hora. Se eu manter a minha velocidade a 35 por hora, é o meu Z2. Então eu consigo estar dividindo a minha zona de treinamento pela velocidade. Aí sempre que eu estiver ali pedalando, eu estou vendo que está naquela condição, e eu estou vendo que eu estou a 35 por hora, eu vou saber, putz, agora eu estou em Z4. Tá? Z3, né? No meu caso, 30, se eu tiver com a Fênix, se eu tiver de Speed, 30, 31. Se eu tiver nessa velocidade, é meu Z3, é a velocidade que eu vou manter ali por muito tempo. Então, e sobretudo, por que eu falei treinando no rolo? Porque agora está chegando no inverno, né? Tem região aqui em São Paulo não está tão frio, eu acho que nem vai fazer um frio muito forte, mas tem região que eu sei que já está muito frio. Essas regiões que são muito frias, precisa treinar no rolo às vezes, para dar conta do seu treinamento, para não perder. E aí quando você vai treinar no rolo, a velocidade é ótima. É melhor que frequência cardíaca, melhor que na sua percepção, porque a velocidade não vai mudar. A velocidade no rolo, 30 km por hora no rolo, é 30 hoje, é 30 amanhã, é 30 depois. Já quando a gente vai para a rua, o 30 de amanhã tem um vento, o 30 de depois tem a calibragem do pneu, o 30 de depois tem a umidade do ar, sei lá. Mas no rolo não, no rolo é ali, ó, não muda.
Então, por isso que quem treina no rolo pode utilizar muito bem a velocidade como forma para controlar suas zonas de treinamento. Se ontem eu fiz meu treino e eu controlei 20 minutos no rolo a 32 por hora, eu já sei que quando eu for fazer meu treino intervalado, o que eu for querer ficar durante 3 minutos, 4 minutos em esforço, eu vou trabalhar acima de 32, eu vou trabalhar a 35, por exemplo. Porque eu já tenho essa informação dos 32. E aí com isso eu estou entendendo naturalmente a minha zona de treinamento, utilizando a velocidade. Só que aí o grande problema de utilizar a velocidade é que quando a gente vai para a rua, não é tão fácil assim. Porque vai ter inclinação, vai ter o vento, vai ter trânsito. Mas se você está treinando num rolo, se apega na velocidade. Tá? Os meus alunos que estão treinando no rolo, eu fico muito, sobretudo quem consegue entregar a velocidade ali nos dados para mim. Eu fico muito de olho nessa questão de saber qual a velocidade que ele está conseguindo manter. Porque isso vai ser fundamental. Por exemplo, o Pablo me entregou um treino intervalado, eu fui olhar a velocidade dele, estava 5 pontos acima do treino de constante de rodagem que ele fez. Bacana. Fala, Thiago, beleza? Então bacana, porque eu percebi que ele trabalhou bem a questão de zona de treinamento pela velocidade. Tá? Então, formas de controlar a zona de treinamento. Ou você vai usar a percepção sempre. Você pode utilizar a frequência cardíaca, sobretudo para avaliar seu treino. E aí você pode utilizar a velocidade se você estiver numa condição de controle. Tá? Se você estiver numa condição de controle, utilize a velocidade. Por isso que quando eu vou passar o treino para os meus alunos no rolo, normalmente eu tento colocar a velocidade para eles como estímulo, né? Não frequência cardíaca, beleza? Pessoal, agora só queria colocar mais um fator. Se vocês tiverem perguntas, vão jogando as perguntas agora, porque já faz 50 minutos de live, estou olhando o relógio aqui do lado, já faz 50 minutos de live, então daqui a pouco está acabando. Se tiver pergunta, agora é a hora, beleza? E não esqueça de ir lá e acessar nosso site, tá? www.ciclismoaguia.com.br, tá? O link tá na bio, só para vocês verem lá como tá legal, para vocês darem uma olhada nos artigos e dar palpite também. Pô, Marcos, põe lá um artigo sobre tal coisa, né? E vocês me ajudam a construir esse site, que na verdade vai ser uma plataforma de conteúdo para vocês terem onde consultar, onde buscar informação, beleza? Mais um pensamento básico e por que vocês precisam pensar em zona de treinamento é para sair da sua zona de conforto, porque vocês só vão conseguir evoluir quando vocês saem da zona de conforto. E o que é zona de conforto? Se vocês conseguem manter um ritmo durante 1 hora, vocês têm ali uma zona de conforto. Nossa, Marcos, mas é um ritmo muito forte durante 1 hora. Como assim zona de conforto? É assim, porque se você for pegar e manter sua intensidade máxima durante 2, 3, 4 minutos, você vai ver que você precisou produzir muito mais energia, você precisou sair muito mais da sua zona de conforto, que é aquela que você pedala durante 1 hora. Então, pensar em zonas de treinamento também é pensar em sair da zona de conforto. Porque se eu falei aqui, lembra lá quando eu falei da percepção de esforço? É fácil, moderado, forte, intenso e severo. Se você faz seu treino, se você quer evoluir, mas nenhum momentinho da sua semana você chegou no severo, isso quer dizer que de repente você está numa zona de treinamento, numa zona de conforto no seu treino, tá? Outro ponto, quando você, já estou finalizando a live, hein? Outro ponto, quando você pensa em zonas de frequência cardíaca, são estimativas, tá? É uma estimativa. A divisão por zonas é uma estimativa do seu esforço. Nem sempre ela vai dizer com precisão, de fato, que aquele esforço é o que você está fazendo, tá? Vai haver, tem vários fatores que influenciam. Então, zonas de frequência cardíacas são estimativas, são indicativos, né? Eu estou olhando para baixo porque eu fiz questão de anotar aqui alguns pontos chaves que eu não queria deixar de falar, tá? E acho que é isso, pessoal. Falei pra caramba sobre zonas de frequência cardíaca, tá? Zonas de treinamento no geral. O que eu queria dizer para vocês é isso.
eu tomo o maior cuidado do mundo para conversar com os meus alunos sobre zonas de frequência cardíaca, mas quando a gente vai falar, dividir o treino, dá para conversar por zona sim. Não só falando Z1, Z2, Z3, Z4 e Z5, mas falando, eu estava num ritmo severo, foi severo, eu estava num ritmo forte, num ritmo intenso, eu estava num ritmo moderado, eu estava num ritmo fácil. Aí por quê? A gente tira aquela pressão de ter um cálculo de um número de frequência cardíaca e a gente coloca a responsabilidade em nós mesmos, né? Aí eu preciso entender o que é o severo, o que é o forte, o que é o intenso, eu preciso entender o que é o moderado para mim, e aí vocês vão trabalhando tudo isso. Espero que eu tenha... vamos lá, Cristiano. Limiar pode mudar? Ó, é assim, tá? Opa, vamos lá, vamos respirar para entender isso. Ó, os limiares, a gente vai desenvolvendo, tá? Uma maior capacidade de trabalho para uma mesma quantidade de esforço, né? O que eu quero dizer com isso? O seu limiar de lactato, ele vai aumentando com o tempo. Exemplo, tá, Cristiano? Imagina que você está pedalando a 30 por hora. E aí você já entrou no seu limiar de lactato, já está produzindo muito lactato. Aí você vai treinando, o que aconteceu? Vai chegar um tempo que você vai produzir, você vai estar pedalando a 30 por hora e você não vai nem chegar no limiar de lactato. A pessoa está pedalando e está tranquilo, tá? E a mesma coisa com o seu limiar anaeróbico. Vai ter momento em que você vai subir uma subida no seu ritmo, vamos supor, a 10 minutos, e você vai entrar no seu Z5, no seu limiar anaeróbico. Vai ter dias que não, vai ter dias não. Conforme você for treinando, você vai chegar num ponto em que você vai subir naquele mesmo ritmo e você vai perceber que você não chegou naquele ponto. Então os limiares, eles vão estar sempre ali, só que a sua capacidade de gerar trabalho é que vai mudando, né? Então é mais ou menos por aí. Há um tempo atrás era mais fácil chegar na minha máxima de 171. Agora faço muita força e dificilmente passa de 165. Normal, Cristiano, normal, tá? Sobretudo dependendo da sua idade. Se você pegar aí, há 4 anos atrás, provavelmente você atingia naturalmente uma frequência cardíaca mais alta do que agora. Porque só pela idade, só por a gente estar envelhecendo, a nossa frequência cardíaca máxima ela vai mudando. Por exemplo, eu tenho um aluno, o seu Orlando, quando ele está a 150, 155, eu já sei que ele está em alta intensidade, né? Eu falei isso na live passada. E aí eu tenho outro aluno que é mais novo, ele chega a 180, 190. Então a idade pesa muito. Então conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai envelhecendo, vai mudando também essa questão. Beleza? Pessoal, acho que eu vou encerrando por aqui. Se alguém ficou com mais alguma dúvida, vai lá no direct, conversa comigo no direct. Não esqueçam de visitar nosso site lá para conhecer, www.ciclismoaguia.com.br. Né, tenho muito orgulho que a nossa assessoria agora tem um site. Nossa assessoria agora, uniforme que está chegando, uma nutricionista só nossa, e temos o nosso site, então a coisa tá crescendo, beleza? Galera, valeu, obrigado pela presença. Quinta-feira tem mais live. Valeu, um abraço.